Olá para você que está aí do outro lado da telinha. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na sua santa presença e pedimos a sua presença também entre nós. Que o Senhor aceite aqui a nossa pequena reflexão e envie o seu Santo Espírito para que nós possamos compreender a sua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 14. O Salmo 14, ele nos traz um retrato muito realista e às vezes doloroso da humanidade. É aquele salmo que fala da corrupção do homem. E a gente fica assim, tão estarrecido, né? Com tantas coisas ruins. Ele fala sobre o cansaço de viver em um mundo onde as pessoas agem como se Deus não existisse, cometendo injustiça e frustrando os planos daqueles que são mais simples e vulneráveis. O mundo está cheio disso, né? Se a gente for olhar. Ele é um texto perfeito para quando a gente liga a televisão, olha para a maldade ao nosso redor, e até mesmo para o nosso círculo de convivência, tá? E nos sentimos esgotados com a falta de amor no ser humano. Será que é mera coincidência? Ou realmente o retrato do mundo hoje está exatamente dessa forma? Nós podemos ligar essa realidade tão triste a 3 textos do Novo Testamento e trazer uma mensagem de esperança e proteção para o nosso coração, mediante essa extrema falta de amor que está inserida na sociedade hoje. Romanos 3, João 4 e Hebreus 13. Primeira mensagem: o peso de um mundo sem Deus. Queridos, se é difícil com Deus, pensa sem Ele. Lá no Salmo 14, versículo 1, diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Muitas vezes, nós nos sentimos esgotados pelas injustiças, pela falta de empatia, e pelas feridas que as pessoas nos causam. Tudo isso é muito triste, mas o mais triste e terrível que eu consigo enxergar aqui é a maldade das pessoas que nos ferem, muitas das vezes sem motivo nenhum. Interessante que o mandamento manda que nós amemos o outro como nós amamos a nós mesmos. E muitas das vezes, no nosso convívio, pessoas do nosso convívio são as que mais nos ferem. Mais nos ferem. O Salmo 14, ele nos explica a raiz de todos esses males dessa falta de amor. Quando o ser humano tira Deus do centro do seu coração, qual que é o resultado? O resultado é o caos. Parece que tudo desanda. Parece não, tudo desanda. Tudo fica amargo. E o apóstolo Paulo, ele cita esse texto, esse texto desse salmo que nós lemos, em Romanos 3, versículos 10, 11 e 12. Para nos lembrar que a humanidade, por si só, ela é falha e carece da graça de Deus. Entender isso nos ajuda a não depositarmos a nossa esperança e a nossa alegria nas pessoas, pois elas podem falhar. Infelizmente, quantas das vezes nós confiamos em alguém, abrimos o nosso coração
E, infelizmente, essas pessoas falham conosco. Por isso, nós precisamos ter uma noção de que as nossas coisas devem ser contadas para Jesus. Para Jesus. Porque nele nós temos a segurança de que ele nunca vai falhar. E se quisermos contar para alguém, a gente precisa ter muito conhecimento dessa pessoa. A nossa paz, ela precisa ser firmada naquele que nunca muda e que é a fonte de todo amor verdadeiro. Quando nós confiamos no ser humano, nós estamos confiando num ser que é falho. Aquele que nunca muda e que é a fonte do amor, ele está sempre presente e quer sempre o melhor para a nossa vida. Segunda mensagem, o olhar atento do Pai que nos procura. Salmos 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Oh, Jesus, é tão triste isso, né? Porque todos nós deveríamos ser gratos a Ele, por ter enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Infelizmente, não somos todos assim. Infelizmente, nós temos pessoas tão amargas de ruindade que desequilibra tudo. No meio de tanta confusão do mundo, nós podemos ter a falsa impressão de que Deus está tão distante, de que Ele não está olhando por nós. Ou então Ele está distraído, está olhando para outra coisa, né? E não vê tanto sofrimento que nós temos aqui na terra. Mas o salmista, ele nos dá uma imagem lindíssima. Deus está ativamente olhando dos céus para nós. Ele não nos esqueceu. Ele não nos deixou sozinhos. Ele está olhando do céu para nós. Mas Ele está procurando corações que se voltem para Ele. Porque os distraídos, na realidade, somos nós, né? Que estamos sempre distraídos por alguma coisa. Jesus confirma isso de forma emocionante, lá em João 4, versículo 23, quando diz: o Pai procura a tais que assim o adorem. Ele está procurando quem o adora. Sabe de que forma? Em espírito e em verdade. Você não é invisível, eu não sou invisível. No meio de uma multidão, Ele vai sempre olhar para nós, nos enxergar. Ele não está distraído. Mas Ele quer que nós tenhamos um coração que o adore em espírito e em verdade. Ele está nos procurando para isso. Quando nós dobramos os nossos joelhos no secreto do nosso quarto, ou quando suspiramos o nome do Senhor no meio da rotina cansativa, o olhar de Deus encontra o nosso coração. E Ele está procurando por nós. Nós estamos adorando? E como que nós vamos adorar esse Deus? Estudando a sua santa palavra, orando, jejuando, fazendo bem para o próximo, estando sempre na presença dEle. Porque quando nós o adoramos, nós não precisamos ficar longe dEle. Ele está nos procurando. E o que nós estamos fazendo na realidade? Terceira mensagem, o refúgio de quem se sente pequeno. Salmos 14, versículo 6. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Por isso que a gente não tem que temer o mal. Não temos que temer. O salmista, ele relata uma dor muito comum. O
sentimento de opressão. Como nós somos oprimidos nesse mundo. Pessoas que usam de poder, de palavras duras ou de injustiça para tentar frustrar os nossos sonhos e a nossa paz. Você já vivenciou alguma coisa parecida com isso aqui? O texto, ele não apenas nos mostra essa frustração dos nossos sonhos, mas ele nos dá uma garantia poderosa. O Senhor é o refúgio dos oprimidos. A quem temerei? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No Novo Testamento, essa certeza ganha ainda mais força em Hebreus 13:6, quando declara: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Percebe? Se os nossos planos estão nas mãos de Deus, nenhuma pessoa e nenhuma circunstância adversa tem o poder de destruí-los. São os sonhos de Deus e os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus é um escudo invisível que protege a nossa vida e a nossa família. O que nós precisamos ter? Fé. Mesmo em meio à adversidade. Fé. É a fé que vai nos direcionar para esse escudo invisível chamado Deus. Ele é o nosso escudo invisível. Não deixe o seu coração esfriar por causa da maldade do mundo. Eu não vou mais na igreja. Não vou participar do pequeno grupo. Eu não vou lá naquele círculo de oração, não. Vou de jeito nenhum. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe o seu coração esfriar por causa da maldade humana. Pelo contrário, coloca fogo nesse coração através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos nos lembrar de que o olhar de Deus está atento, procurando o nosso coração. Mas ele vai encontrar um coração gelado? Ou ele vai encontrar um coração incendiado do amor de Deus? O refúgio e o nosso ajudador contra quaisquer injustiças que possam fazer contra nós. Você está firmado na rocha ou numa areia movediça? Creia no Deus que você serve. Creia no Deus que te criou. Desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece, Ele já sabe tudo sobre você. Então não temas o mal. Um dia tudo isso vai ter fim. E aqueles que estão firmados na rocha viverão eternamente com Jesus. Que Deus te abençoe, proteja a sua vida, te dê forças, te dê coragem, para que você não aceite as adversidades da vida como sendo algo importante. Mas todas as vezes que essas adversidades vierem, redobre mais as suas orações, redobre mais a sua vigilância, clame ao Senhor e Ele vai atender a sua voz, Ele vai ouvir a sua voz. A
A promessa dele é te dar paz em meio à guerra. A paz que o mundo não dá. Pode cair o mundo, eu estou de pé. Porque Deus é o meu refúgio e o meu ajudador. Você precisa também dizer isso. Porque Ele é o seu refúgio e Ele é o seu ajudador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Que o amor de Deus te cubra de bênçãos. E que você seja fiel até o fim para herdar a coroa da vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça como reverência. E vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós confessamos que muitas das vezes a nossa alma se sente cansada e ferida, com a falta de amor, com as injustiças e com as atitudes das pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, a proteger o nosso coração para que nós não nos contaminemos com desânimo e não percamos a nossa fé na Tua bondade. Obrigada por nos lembrar de que os Teus olhos estão sempre voltados para nós. É um consolo indescritível saber que o Senhor olha dos céus e procura o nosso coração. Que nós sejamos sempre pessoas que te buscam, pessoas que te adoram com sinceridade e que encontram descanso na tua presença. Quando pessoas ou circunstâncias tentarem frustrar os nossos planos e roubar a nossa paz, ser o nosso refúgio seguro, nós declaramos, com a confiança da tua palavra, que o Senhor é o nosso ajudador. Se o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo do que o mundo pode nos fazer. Nós clamamos a Ti. Tenha misericórdia de nós e não nos deixe sozinhos. Mas seja sempre o nosso escudo, a nossa fortaleza. Pois nós sabemos que se o Senhor está conosco, mesmo que as aflições dessa vida nos atropelem, nós temos um consolo de um dia estarmos contigo. E tudo isso não estar nem na nossa lembrança. Mas nós viveremos eternamente juntamente contigo. E em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, nós clamamos a Ti. Não nos deixe sozinhos. Cubra-nos com Teu manto santo. Nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E vamos juntos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Até o Salmo 15. Se Deus assim o permitir.